Como eu disse, essa reunião está sendo gravada. Ao participar desse evento, você concede à editora autorização gratuita para o uso de sua imagem, nome, interpretação e voz, permitindo que a reunião seja gravada para posterior utilização e exibição a qualquer tempo e lugar, a critério da editora. Vocês vão ter acesso a essa gravação para vocês conferirem e querer revisar talvez o assunto. Vocês vão receber através do assessor pedagógico de vocês. O propósito dessa reunião de hoje vai ser para conversar sobre o preparatório do TKT Young Learners, a parte 1. Imagino que vocês fizeram a primeira parte do curso lá na plataforma de formação continuada, na Cantum. Recebi o e-mail de alguns de vocês, já reconheço alguns dos nomes de vocês, que me mandaram um lesson plan. Gostei muito de ver o trabalho que vocês fizeram. Algumas pessoas se dedicaram muito, fez um plano de aula detalhadíssimo, achei muito interessante de ver. E essa reunião ela vai ser mediada, então eu vou querer que vocês participem, botando em prática o que vocês já aprenderam, ou até mesmo para compartilhar experiências de sala de aula de vocês, vai ser importante. Aqui eu não estou para falar sozinha não, tá bom? E eu vou pedir em alguns momentos para voluntários participarem. Para ter a chance de falar, levante a mão aqui no chat. Todo mundo sabe como faz para levantar a mão aqui no Teams? Quem não souber, não tem problema, pode usar o chat ou abrir o microfone, podem ficar à vontade para me interromper. Ana Laura já fez o teste, já levantou a mãozinha, já baixou. Muito bem. Nosso tempo de reunião vai ser entre 5 e 6h30. No final da reunião, vocês vão ter um link para receber o certificado da participação de hoje, desse debate. Então, fiquem até o final, aguardem esse link, porque vai ser importante para vocês terem esse certificado. Eu vou conduzir essa reunião em português. Por quê? Porque a prova do TKT, ele é sobre metodologia e não para avaliar o inglês. Então, para não ter nenhum ruído, para não ter nenhuma interpretação diferente, eu achei melhor fazer em português. Mas vocês vão poder responder a mim, as minhas perguntas em inglês ou em português, podem ficar à vontade. E os slides vão estar todos em inglês, tá certo? Então, vamos lá. About the course. O curso em si, ele está dividido em 5 partes. Atualmente, na plataforma de formação continuada, só tem 2. A gente vai lançando aos poucos as outras partes. Tem a primeira, que a gente está fazendo debate hoje, e a segunda, que já está lá, que é Knowledge of Young Learners and Principles of Teaching English to Young Learners. O foco dessa prova é Young Learners, então, por isso que vocês vão ver vários temas relacionados a crianças. Sobre o teste em si. A gente vai ver no próximo encontro, com bastante detalhe, o que é a prova, para que serve, quantas questões são, quanto tempo de prova. A gente vai ver tudo isso na parte 2, no próximo encontro, no próximo debate. Quem já começou a fazer a parte 2 já vai saber como é que funciona. Mas eu quero entrar somente no próximo encontro, isso. E hoje a gente vai discutir sobre Learning Outcomes and Aims, Materials, Stage and Purpose, Procedures, Interaction Patterns, Timing, Anticipated Problems and Solutions e Board Plan e Self-Evaluation. Boa tarde, Beatriz. Beatriz, minha professora, quero ver participando. Isso daqui é meio que um resumo do que vocês viram na parte 1 já do curso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos começar com Learning Outcomes e Aims. Volunteer time. What are aims? Quem é que pode me ajudar no chat, levantando a mão? Ana Laura já levantou a mão. Vamos lá me ajudar?
Aims são os objetivos. São o que um aluno quer, um aluno ou até mesmo professor quer alcançar. Isso. Muito bem. Muito obrigada, Ana Laura. Alguém mais quer complementar o que a Ana Laura falou? Lisiane. Também pode ser o que os alunos vão conseguir alcançar, né? Tudo que você planejou, se os alunos vão conseguir achieve it, né? Durante a sua aula. Perfeito. Gracilene também complementou aqui com main, subsidiary e personal aims, que a gente deve prestar atenção na hora de estar planejando a nossa aula. Então, vocês fizeram o curso muito direitinho, viu? Tá todo mundo afiado aí no que é os aims. E main aim é o objetivo mais que importante, é o principal. Personal aims é o que o professor quer tirar daquela aula ali para ele. Que é que ele, como prática de sala de aula, vai melhorar. E o subsidiary aim é tudo que não faz parte da main aim. Então, isso daí é bem importante na hora que você tem o seu planejamento em mente. Então, vamos fazer um exercício aqui, fazer um matching. Eu vou mostrar para vocês o que é que são e para vocês vão dizerem qual é a aim. Então, to reduce the time I spend writing on the whiteboard. Students will be better able to understand the use of present perfect. E students will be better able to listen. Qual deles é main aim, sub aim e personal aim? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade. 10 segundos. Vamos lá? Me ajudar? O primeiro aí é qual? Number 1 é personal aim. Perfect. Personal aim. Todo mundo concorda? Então, se eu coloco ali como... eu tenho que reduzir o tempo que eu passo copiando no quadro. Eu acho que isso vai melhorar a minha prática de sala de aula. Então, aquilo ali é a minha personal aim como professora. A segunda... É o principal. Number 2. Yes, number 2 is main aim. Very good. É o tópico principal ali. Eu preciso sempre ter em mente qual é o contexto que eu vou ensinar, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente com alguns exemplos. Mas sempre que eu vou pensar em algum tópico gramatical ou algum vocabulário específico que eu vou ensinar, eu sempre tenho que pensar qual é o contexto que eu estou ensinando aquilo. Nesse caso aqui é para falar sobre viagem. Se vocês não estiverem utilizando o microfone na hora, gente, eu peço para que vocês ativem o mudo, tá? Para não ficar muito barulho. Thank you. E o último é o sub-aim, que é tudo aquilo que eu quero trabalhar que não envolve a main aim. Então, aquilo que vai me ajudar a traçar as aulas, o planejamento para os meus alunos. Então, 1C, 2A, 3B. Outro exercício aqui para a gente refletir um pouquinho. Quantas main aims a gente pode ter numa aula? Uma só. Alguém concorda que pode ser mais de um? Sim, não. Gracilene falou que main aim pode ser de 3 a 5. Será? Outcomes. Ok. How many sub-aims? Posso ter mais de uma sub-aim? Sim. Yes. Sim.
E personal aim? Posso ter mais de uma? Sim. Exato. Então, main aim, a gente precisa considerar que é somente uma. É aquilo que eu vou querer tirar da minha aula. O meu aluno vai sair da sala de aula tendo cumprido, tendo alcançado aquele objetivo principal. Então, só tem como ser uma. Porém, a sub-aim, que é o que vai me ajudar com a main aim, e eu posso trabalhar todos eles ali, são os outcomes, que nem Gracilene falou, pode ser de 3 a 5. Eu posso ter várias outras sub-aims, tá certo? E personal, você pode colocar quantas você quiser. Porém, a gente sempre quer colocar... Vamos começar com passinhos devagar. Bota uma aim que você quer melhorar na sua prática de ensino por aula. Não sugiro colocar mais de uma para também não sobrecarregar você. E volunteer time. What can you see in this example? Veja esse exemplo aí que está na tela. Peguei de um livro, do Richmond Solution. É do primeiro ano, unidade 5. Vocês conseguem ver nessa imagem a main aim, sub-aim e personal aim? Yes. Talk about school objects and describe their color is main aim. Vocês concordam com Daniele? Yes. Sim. Yes. Então, borrow and lend school supplies, school objects, não é parte da main aim? Esses outros aí eu entendo que são situações que são objetivos que eu tenho para alcançar o primeiro. Para alcançar o objetivo principal, main aim, as sub-aims, eles vão me ajudar a alcançar esse tópico principal. Exatamente. Então, todas as outras ali que tá em objectives vão ser a sub-aim. Vocês conseguem visualizar personal aim aí? Não, é uma coisa muito pessoal. Exatamente. Como é que o livro pode trazer personal aim? Não tem como. Isso daí é algo muito pessoal, muito particular seu. Lisiane está com a mão levantada ainda. Foi da outra questão ainda ou você quer falar alguma coisa? Acho que foi da outra questão. Pronto, baixou. Foi da outra, eu não Tá. conseguia baixar, Sem problema. Então, vocês estão muito bem até agora, gente. Vocês estão afiadíssimos aí no que é sub-aim, main aim. E que outros exemplos do que vocês viram ultimamente aí no livro de vocês, nas suas práticas de sala de aula? Alguma pessoa que ainda não contribuiu e queira contribuir? O que seria um outro exemplo de main aim? Ou sub-aim, ou personal aim? Queria que vocês compartilhassem um pouquinho. Quem é corajoso aí? Ninguém. Você quer que a gente fale um exemplo de alguma unidade que nós estamos trabalhando? Isso. Como você fez agora, mostrou um objetivo de alguma unidade, é isso? Isso, mas assim, não precisa pegar um livro, não. Pode ser algo que você lembre aí, que você deu ontem. Qual foi o seu objetivo principal da aula? Identify and describe household chores. Entendeu? Essa daí, para mim, foi a main aim. Perfeito, Alessandra. Aí depois nós temos aqui, ask and answer about housework, how often chores are carried out, esse daí já é a sub-aim. Joia. Esse é o meu ponto de vista, né, quando eu preparei o plano. É sim. É. Fernanda, tá com a mãozinha levantada. Eu coloquei assim no meu, students will be able to talk about professions, que seria o principal da unidade, né, no início da unidade. E personal aim eu achei super interessante, porque no meu plano eu nunca usei
nunca tinha usado. E eu achei super legal, porque eu estou trabalhando, e o meu coordenador tinha falado sobre isso, né? E eu tenho alguns vícios de linguagens, e agora eu estou colocando para mim parar com esses vícios de linguagem. Eu achei sensacional. Achei o plano muito difícil de fazer. Tipo, nossa, demorei um tempão para fazer, porque não tinha hábito, né? Mas achei que muitas coisas, mesmo não aproveitando ele inteiro, vai dar para aproveitar, assim, muita coisa. Eu achei bem legal. Isso daqui é o que é interessante. Por que a gente está trabalhando o plano de aula? Para fazer uma prova de metodologia. Vocês vão ver para as próximas partes, vão ter muitos termos de lesson planning. Então, eu acho que seria importante a gente ver a base daqui, de fazer um lesson plan, de entender os termos, para que a gente não fique totalmente perdido quando vier esses termos na hora da prova, entende? Então, fazer um lesson plan detalhado leva bastante tempo. E quando você não tem costume de fazer, aí é que vai demorar também. Mas isso daí não necessariamente quer dizer que vai ser o engessado que você tem que pegar e fazer todas as vezes esse não. Você pode fazer com bullet points, só com bolinha para você lembrar dos pontos que você tem que focar naquela aula. Aquilo ali é somente para você memorizar e você entender como é que vai funcionar a aula sem que você seja pego de surpresa, por exemplo. E isso do personal aim é muito importante, porque eu também já tive momentos de ter muitos vícios de linguagem, de falar ok o tempo todo. E parece que a gente não nota, só quando tem uma pessoa de fora que vem observar a gente, vem observar a nossa prática de aula, que a gente nota, e aí a gente se dá um pouco conta de que só está aumentando o tempo de fala do professor. Não está contribuindo muito com o ensino. Então, é isso que a gente precisa notar um pouquinho. A Alessandra está com a mãozinha levantada e outra pessoa tinha levantado também, foi Rosalie. Eu falo primeiro ou ela? Você pode falar. Tá, eu tô com uma dúvida. Eu não enviei o plano, eu não fiz. Eu queria saber se ainda dá tempo de mandar. Dá sim. As pessoas que me enviaram, eu dei uma lida, dei um feedback sobre, talvez você considere colocar o problema em anticipated problems e solutions. A pessoa só colocou solutions. Aí teve a pessoa que só colocou os problemas e não colocou as solutions. E eu dou uma lida, assim, e dou um feedback para você de o que é que você poderia melhorar, ou se o plano de aula está maravilhoso. É uma possibilidade também. Tá bom? Podem me enviar, não tem problema. Rosalie, não sei. Tá com a mãozinha levantada? Não? Ok. Another example. Esse exemplo aqui que eu vou dar, a gente vai ver ele bastante até o final do nosso encontro. Nesse formato aqui, que foi o que eu compartilhei com vocês. E esse aí foi um plano de aula que eu fiz. Então, estou usando esse exemplo aí. Então, minha main aim era sobre reading. E by the end of the lesson, students will be better able to read about a text for gist. Gist é a ideia geral do texto. And detail about the trips that were made into films. Então, esse daí é o meu tópico principal. Meu sub-aim, students will develop a strategy to find keywords in a text. Então, esse daí vai ser uma estratégia para me ajudar no main aim. E students will retell the story they have read to classmates. Então, eles vão ter que lembrar o que é que os colegas dele estão falando. O personal aim eu coloquei time management. Então, ficar de olho sempre no tempo da execução das atividades para que eu não me delongue muito em algumas partes. E para dar clear instructions. Esse daí foi o main aim que eu coloquei para mim. Alessandra. Eu estou... Você está compartilhando alguma coisa? Porque eu não estou enxergando. Alguém mais não está enxergando minha tela?
Eu estou achando tudo branco, mas talvez seja, não sei. Acho que pode Eu vou ser desligar minha internet. câmera de repente. É. Tem que entrar no gallery. Gallery. Lilian está assistindo. Eu acho que é mais uma questão de internet, Alessandra. Dúvidas até aí, esse momento, gente? Professora Natália, o que seria ICQ? Seria ICQ da fonologia? ICQ eu procuro você? Não. Instruction Concept Questions. Checking questions, desculpa. Instruction Checking Questions. Isso daí, além de eu dar a instrução correta, eu vou fazer perguntas chaves para saber se os meus alunos entenderam, ao invés de perguntar, entenderam. Então, vamos dar um exemplo. Complete the text with words from the box. Imagine que seja essa a instrução que eu estou dando. Complete the text with the words from the box. Are you going to complete the text with words from your mind? Isso é uma pergunta para eu checar se eles estão prestando atenção na instrução que eu estou vendo. No, teacher. Where is it from? It's from the box. Isso daí seria um exemplo de ICQ. Oh, thank you. You're welcome. Olá, Oi. Rosali? eu queria fazer uma pergunta, é a Rosali que está falando, é porque eu já entrei na aula já alguns minutinhos depois. Aí eu já entrei já, né, com a aula em andamento. Eu queria saber, desculpa, né? Eu queria saber, a gente vai ter como assistir depois? Está sendo gravada sim, e vocês vão receber o link através do assessor pedagógico de vocês. Fiquem até o final também para poder receber o certificado, tá, gente? Só lembrando isso. Certo. Sejam bem-vindos todos que chegaram depois. Não tem problema. É porque eu já peguei depois da explicação, né, do que você havia dado, começado, aí eu fiquei meio perdida, por isso que eu não participei da resposta. Sem Obrigada. problemas. Nada, você pode participar a partir de agora, Rosali. Gente, teve alguma dúvida sobre main aim, sub aim, personal aim? Até aí tudo ok? Vamos para materials. Vou precisar da ajuda de vocês. Agora, peguem os celulares de vocês. E vocês vão me ajudar com a resposta aqui. Materials are the things that teachers use, que os professores usam em sala de aula. Tudo que eles vão precisar para dar aquela aula. Vocês vão entrar no site, que eu coloquei aqui no chat, que é o Menti. Vocês podem usar o QR Code aí também, que vai direcionar vocês para o Menti. E vocês vão digitar o código que está no chat, que é o 2601621. E vocês vão responder, vão fazer uma word cloud. Que materiais vocês utilizam normalmente em sala? Queria que vocês fizessem essa contribuição. Então, vamos checar se vocês entenderam a atividade. Vocês vão para qualquer site? Não. Vocês vão para o site Menti. Precisa digitar algum código? Sim. Qual o código? Tá onde? Tá aqui no chat. Vocês vão preencher isso com o quê? Com materiais sobre main aim, sobre sub aim e personal aim? Não, vai ser sobre materials. Materiais que vocês utilizam em sala. 2 pessoas já responderam. Vamos lá, gente.
6. Tô gostando de ver várias opções aqui. 10 pessoas. Então, ó, flashcard é o que está sobressaindo aí, o que muita gente colocou. Projetor, vídeos, o book, sim. Games. YouTube. Songs. Audios. Uau. PowerPoint. Jamboard, se for lá no Google. Muito boa, gente, contribuição. Muito obrigada. Vocês, Pencil, ó, uma coisa que a gente nem pensa, mas vocês têm alunos que pedem o tempo todo lápis para vocês. Se você não tiver um estoquezinho de lápis ali para emprestar, agora com a pandemia está um pouco mais difícil, tem que fazer aquela higienização, mas lápis é imprescindível a gente ter. Papel extra, scrap paper, porque a gente pode precisar fazer ali uma atividade no improviso. E deixa eu continuar aqui com a apresentação. Muito rica, gente, essa contribuição que vocês fizeram. Vou colocar aqui o resultado da imagem para vocês verem. Vou botar aqui no chat. Certo, Ana Laura. Eu imaginei, online digital não. Você quis dizer o físico, né? Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Materials. Tem outros materiais aqui que eu queria mencionar para vocês. Imagino que vocês vão fazer uma atividade de pintura. Então, não somente a gente tem que pensar na tinta, mas a gente tem que pensar no quê? No papel para limpar a mão, se acontecer algum acidente. A gente tem que estar com a basket, o material de sala de aula da gente super pronto para qualquer necessidade e emergência. Mas, além de tudo, você ter o seu... Imagine que você vai dar uma aula, que você vai projetar alguma coisa, você tem que ter o seu slide pronto, que você vai projetar tudo pronto. E aqui tem alguns outros exemplos de objetos e materiais que você pode precisar numa sala. Não tem coisa pior do que você estar no meio de uma aula e você ter que sair correndo para a sala dos professores ou para onde está o material para correr e pegar. Eu acho isso péssimo quando eu não consigo lembrar minha cabeça assim, não. Então, por isso eu sempre anoto lá em Materials o material que você vai precisar especificamente para aquela aula. Glue, scissors, eraser, marker, pen, mini whiteboard, worksheet, printed material que você possa precisar. Daí eu volto para aquela minha aula que eu peguei de exemplo do material que eu precisei para dar essa aula aí. Então, tem o laptop, slide presentation, board marker, notebook to take notes. Vocês já pararam para fazer esse tipo de exercício de enquanto os alunos estão conversando sobre algum tópico, com um caderninho, você ir escutando e monitorando o que é que eles estão falando, para ver se eles estão utilizando corretamente a língua ou não? Alguém faz isso? Isso é uma boa Quando maneira... tinha aula presencial, sim. Quando tinha aula presencial. Exatamente. Então, isso é uma boa maneira de você coletar feedback dos alunos, para saber se o que eles estão utilizando está sendo de boa qualidade. Então, eu sempre coloco para eu lembrar de pegar o caderninho para eu ir anotando. E Blue Tack, você sabe o que é Blue Tack? Aquela colinha que você bota no quadro ou na parede e não vai sujar e não vai danificar a parede. Também gosto muito de utilizar.
Dúvidas até aí sobre o material? Algum outro material que vocês utilizam que não está aqui na lista? Talvez se você for usar alguma coisa com tinta, né? Ana Laura? Professora, que mal pergunte, mas onde que você acha o Bluetech? Que eu já tentei achar e não consigo. Calunga. Tem Na Calunga? internet tem também, na Calunga. É um site? É um site que vende material de escritório, material de várias coisas. Existe uma versão genérica, uma versão brasileira, que é o Multitech. Eu acho que é até da 3M que eles têm. Em vez de ser azul, também. em vez Tem de um tech da Bic também. eu acho que é esse da Print. É todo branquinho, que é a mesma coisa do Bluetech, só que não é blue. É uma versão brasileira. E a última vez que eu consegui comprar foi na Calunga, assim. Olha aí, a gente divulgando dicas de material de sala de aula. É uma loja no shopping, essa Calunga. Ela tem muita coisa. Muita. Muitos materiais. Verdade. Ah, tem vários coloridos. Eu não sabia que tinha colorido. Eu só vi o branco e o azul para vender. Nunca tinha visto de outras cores. Obrigada, Lisiane. Stage and purpose. Let's go. Que estágios da aula vocês poderiam me ajudar dizendo aí que momentos da aula, estágios existem? Assim que a gente começa uma aula, a gente começa com Gracilene, warm-up. O que mais? Pode dizer em português aí se quiser, não tem problema. Na educação infantil, eu costumo muito usar o Hello Song, né? Eles gostam muito, criancinha pequena, né? O Hello Song sempre funciona. Que é greetings, e pode ser também warm-up, é um tipo de greeting, né? Presenting the language, study, practice. Gracilene tá danada. Check-in, apresentação de conteúdo, muito, muito bom. The date, homework correction, é um important stage, muito bom. Exercício, que nada mais é do que prática, essencial. Production, outra parte essencial. The weather. Video related to the main aim of the unit. Muito bom. Warm-up. Vamos para o stage do warm-up. O que é que vocês fazem como warm-up? Eu já vi vários exemplos aqui. A Hello Song é uma warm-up. Colocar um vídeo sobre a main name. Vocês considerariam isso um warm-up? Uma song como warm-up. Muito bom. Dar aquela corridinha, fazer um exercíciozinho assim de manhã para dar uma aquecida física. Também é um warm-up. Fazer vamos lá, todo mundo se esticando, gente. Let's stretch. Touch your head, touch your knees. Fazer um head, shoulder, knees and toes. Também é uma atividade de warm-up, stretching. Very good. Explore the screen. Games like Hangman. Exatamente. Tudo isso é warm-up. Mas eu pergunto aí. Warm-up, does it have to be about the topic you'll be teaching? Vai ser sobre o tópico que você está ensinando? Necessariamente precisa ser sobre o tópico que você está ensinando o warm-up? Sim ou não? Não, não precisa. É algo para eles fazerem o code switching, para eles entenderem que ali é aquele momento do inglês, então vamos começar a fazer alguma atividade com inglês. Então, não necessariamente precisa ser sobre o assunto que você está vendo. Agora eu tenho outro estágio, que seria o leading. O leading precisa ser sobre o tópico que você está falando?
Yep. Yes. Lead in, você está chegando, fazendo uma correlação com o assunto. Então, aí você precisaria fazer essa conexão. Ok? Então, o exemplo que alguém me deu aqui em cima de tocar um áudio ou um vídeo relacionado com o menino da unit seria o lead-in. Então, Natália, quer dizer que eu preciso ter um warm-up e um lead-in em todos os estágios da aula, todas as aulas? Não. Tem dia que você não quer fazer o warm-up, já vai com lead-in. Ok. Tem dia que você quer fazer o warm-up e não tem o lead-in. Ok também, mas é sempre bom a gente fazer aquela conexão, aquela ligação com o assunto que a gente vai dar. Então, o warm-up é mais opcional do que o lead-in. Ok? E a gente tem aqui a opção do Presentation, Practice and Production, que é muito conhecido no mundo aí do inglês, que é para você apresentar um tópico, você vai praticar aquele tópico e depois você vai fazer a produção daquele tópico. Alguém pode me dizer qual um exemplo ou a diferença entre practice e production? Quem pode me ajudar aí? Practice é para testar a apresentação, né? Então, são exercícios criados pelo professor. Production seria passar a palavra aos alunos, que eles entreguem, né? A partir da prática. Luciane, Uma maravilhoso. repetition é uma practice. Enquanto uma production, você já vai ter essa repetition para eles praticarem. Continue. Porque ainda tem o detalhe que a practice, ainda tem o professor, né, controlando a situação. E na production, o aluno ele está mais livre para poder mostrar aquilo que ele adquiriu, né? Excelente. Exatamente. In production, we usually have the relation student-student, for example. The interaction pattern. In practice, you usually have the interaction teacher-student. Contribuições muito, muito ao ponto. Exatamente isso. Esse tipo de procedures, isso daqui é legal para a gente colocar de uma forma geral, para quando a gente estiver fazendo o nosso lesson plan, a gente ter a ideia do warm-up, leading, e ter esses daí, o básico, que é de apresentação de conteúdo, pode ser através de vídeo, de um listening, de um storytelling, e o practice, fazer exercícios, e depois a production os alunos vão precisar colocar uma personalização ali deles. Como é que eles tirariam tudo isso que eles aprenderam até ali, utilizando uma customização e aplicando ali no dia a dia deles. Porque é aí que eles vão conseguir tirar e internalizar mais aquele assunto, através da production. Isso assim, falando bem superficialmente, né? Claro. How do you present new content? How do you practice new content? Eu já disse 3 exemplos de presentation. Pode ser através de vídeo, de escutar alguma coisa, pode ser através da história. O practice. Algum exemplo de practice? First, I usually present some slides with pictures and then repeating the names of the objects or the vocabulary. And then I try to do a scavenger hunt if it is an object at home, or a TPR if it is an action that they can reproduce. That's great. Great to know. E produce. Oi, Natália. Oi. Natália, eu tô com um probleminha de internet aqui. E eu estou tentando assistir a aula, às vezes pelo computador, às vezes pelo celular, porque tá horrível a minha internet. O tempo está fechando aqui onde eu estou. Sem problema. Tá? Se por um acaso eu cair. Tá bom. Eu trouxe aqui daquela aula
Lembra do reading que eu trouxe? Eu trouxe aqui todos os estágios que eu utilizei naquela aula. Olha a quantidade de estágio que eu fiz. Não quer dizer que eu vou passar muito tempo em cada uma dessas atividades, tá, gente? Então, como é uma atividade de reading, eu coloquei um pre-teaching vocabulary. Aquelas palavras que eu sei que eles vão ter muita dificuldade de entender quando eles estiverem lendo, eu vou ensinar para eles. Eles vão ler a ideia principal do texto, eles vão bater o olho ali, dar aquela lida rapidinha, reading for gist, e depois eles vão precisar responder alguma coisa. Então, qual é a ideia principal do texto? Eles vão ter que responder. Depois, quando eles vão fazer a leitura detalhada desse material, eles vão precisar sempre ter uma atividade com o objetivo dele. Eles vão ler para quê? Ler para responder alguma coisa, ler para fazer uma atividade de matching. Então, sempre tem que colocar algum objetivo para eles na hora que eles estiverem lendo. Follow-up. Eles vão ter a oportunidade de expandir vocabulário, vão ter a oportunidade de expandir a ideia do texto. Botei 2 follow-ups. E depois, delayed correction, caso eles fossem fazer a parte do speaking. Lilian, levantou a mão. Sim, é só uma dúvida. Como você costuma fazer esse pre-teaching vocabulary? Você coloca as palavras no quadro? Como que você costuma ensinar esse vocabulário novo? Normalmente através de imagens. Eu faço uma atividade de matching. Coloco sempre as imagens e coloco as palavras num outro canto e peço para que eles façam em duplas ou individualmente, eles correlacionarem o que eles conseguem deduzir ali, e aí a gente vai e tira a dúvida. Sim, obrigada. Idealmente, é legal utilizar imagens para a gente evitar de usar português, né? Sim, essa era a minha dúvida. Exatamente. Tá, obrigada. Mas aí eu não vou também sair pegando todas as palavras ali que eu acho. Eu pego no máximo umas 5 ou 6 palavras que eu acho que eles vão esbarrar ali e vão ter problema em continuar a leitura porque não entenderam aquela palavra. A gente também tem que saber escolher qual a palavra que a gente vai ensinar. If time allows. Vocês pensam em alguma atividade ali para deixar na manga, caso eu termine a aula muito rápido e aí? Eu vou liberar os alunos mais cedo? O que eu vou fazer? Vocês preparam alguma atividadezinha extra ali a mais para isso? I usually introduce some of the books in my own, in the my own platform that has everything to do with the class, the object of the class, or I do a Bamboozle or Kahoot about the same theme. Kahoot, everyone loves Kahoot. A song related to the subject, great. Eu adorei Vanessa, porque Vanessa já vai ao ponto. Ela vai usar o my own. Olha que coisa mais linda. Adoro. Every class, I present my own. I show the book cover that they are going to read the week that I'm suggesting. And I try to make them curious about the book, about what the book talks about. So I leave to the parents, look for the book, but I present to the students so they can ask the parents about it. That's great. Let's go to procedures. We have to rush a little bit, otherwise we won't be able to finish. Procedures. Imagine que vocês vejam essa imagem aqui. O que é que você vai fazer com essa imagem? Não tenho ideia. Não fui eu que preparei, Natália? Exatamente isso. Isso daí não tem nada a ver com matemática. Isso daí são números relacionados à minha vida. Eu vou pedir para que os alunos adivinhem o que é que o 8 tem a ver com a minha vida, o que é que o 36 tem a ver com a minha vida e o 27. É alguma coisa sobre minha vida pessoal. Mas se você não souber disso,
Vocês querem tentar adivinhar agora, né? Eu tô vendo aí na carinha de vocês que vocês querem tentar adivinhar. Um outro momento, talvez. Se eu não tiver o procedimento do que é que eu vou fazer com essa imagem, quem fosse pegar meu plano de aula, ou se algum coordenador fosse... Tá, eu vou dizer. Quando eu fiz esse plano de aula, eu estou pegando sempre aquele mesmo plano de aula, eu tinha 27 anos. Agora eu não vou dizer minha idade, tá? Não importa, agora não precisa. Eu calço 36 e eu já visitei 8 países. Então, esse daí seria o que é que esses números têm a ver com minha vida. Vocês já sabem um pouquinho a mais sobre Natália. Então, eu iria mostrar esse triângulo, eu iria pedir para eles dizerem sobre minha vida, eles teriam que guess, né, adivinhar o que é que esses números representam, e depois eles vão ter que criar um deles para que os colegas adivinhem sobre a vida deles. E qual é a instruction que eu vou dar? This triangle and numbers are related to my life. What do you think each number represents? Isso aí é o que eu vou falar de fato. Create your own triangle with numbers for the group to guess. Esse daí é o que eu vou falar depois. Então, o procedimento está aí em cima, instructions está aí em cima. Isso daí é para facilitar a minha vida. Isso quer dizer que eu não vou... Eu preparo isso e eu não vou poder ler. A Lita para lhe ajudar. Se você quiser ler aquilo que você preparou, você pode ler. Não tem problema. Aqui tem outro procedimento que eu tirei do livro do Richmond Solution. Explain to students that they will hear different school objects from the opening scene. Então, isso daqui é um procedure que vocês vão estar seguindo de acordo com o livro do professor. Tá bom? Alguma pergunta até agora sobre procedimento? Acho que tá ok, né? Deixa eu agora abrir a continuação. Just a second. Veja se carregou para vocês aí. Nova apresentação. Yes, no. Tem aí interaction pattern. Tá carregando ainda. Tá, vou aguardar um pouquinho. Pronto, apareceu. Pronto. Se tiver carregando aí, não tem problema. Vamos para interaction pattern. Que tipo de exemplo de interaction pattern, de padrões de interação vocês utilizam na sala de vocês? Pairs. Pair work. É o que eu mais amo, pair work. Queria que a gente pudesse estar fazendo mais pair work de pertinho, coladinho, porém, né, tem que gritar um do lado, aí grita e faz Keep distance. O que mais? Pair work. Only pairs. Groups. Small groups. Hold the class. Yes. Whole group, all the class, individual work. Vocês planejam individual work? Yeah. Exatamente. A gente tem que saber quando a gente vai utilizar qual tipo de interação, né? Então, imagine que você tem uma sala de 15 alunos. Que ideia legal seria para fazer com o grupo todo? Em que momento eu iria utilizar alguma coisa para usar com o grupo todo? Quando eu faço professor e toda a turma. The warm-up, for example. Exato. Quando você quer dar alguma instrução. After correcting exercises, ótimo. Solo work. Quando é que a gente normalmente pede para um aluno trabalhar sozinho? Que tipo de atividade a gente faz quando a gente pede para um aluno trabalhar sozinho? Interpretation. Sorry?
interpretation. Reading, né? A gente vai pedir para o aluno ler. Não tem como... A gente normalmente bota para o aluno ler em voz alta, assim. Reading, Então, drawing. isso. Listening também, né? Yeah, but anyway, another day I taught my students the clothes and accessories, and then I asked them to bring a photo of their family, and they had to make like a short speech saying what each one were wearing in the picture. So it was an individual work for the entire class, and it was pretty good, you know, to consolidate the topic and also to have their own production. That's great. Good example. Pair work a gente quer usar em tudo, né? E group interaction, smaller groups, a gente faz quando está em algum tipo de projeto. A gente também tem que saber medir quantos alunos vão ter no grupo, porque sempre vai ter aquele aluno que não vai fazer nada, né? A gente quer evitar esse tipo de atividade. E quando a gente usa solo work, students can work at their own pace, reading texts, writing compositions, planning talks. E o professor vai estar ali monitorando cada um dos alunos, teoricamente. Então, é um pouco difícil para o professor fazer isso a todo momento. Então, por isso que a gente sempre tenta variar o tipo de interação, o padrão de interação com os alunos, certo? Então, solo work é muito bom, mas os alunos não vão estar interagindo com ninguém, eles não vão estar praticando o speaking, por exemplo, com ninguém, só ele e o professor, por exemplo. E a gente sabe que a gente pode potencializar isso para ser maior. Daí a gente vem para o pair work. Pair work, quando a gente tem uma sala de 15 alunos. Se é o professor falando com 15 alunos, é o professor falando 15 alunos em silêncio. Se a gente pede para um aluno participar e falar alguma coisa com o professor, é um aluno falando e 14 alunos em silêncio. Quando a gente pede para eles fazerem pair work, vão ser, sei lá, 7 alunos falando e 8 em silêncio. Então, a gente já aumenta aí um pouco a quantidade de alunos participando. Como trabalhar pair work online? A gente consegue fazer isso somente através de break room. Tem as funções de salas de espera pelo Zoom e pelo Teams, que eu saiba. Não sei se o Google já tem. E aí a gente pode colocar as duplinhas lá nas salinhas e o professor vai coordenar, passando de salinha em salinha para ver o que os alunos estão produzindo. É bem difícil de fazer isso. Tá todo mundo perguntando. É bem difícil de fazer isso, até hoje não consegui, mas tem que ser um tipo específico de atividade. Eu acho que você precisa ainda fazer bastante exercício de como o professor consegue gerenciar essas salas, essas pequenas salas. Então, eu acho que é uma tentativa e erro aí para a gente tentar fazer. E pelo Google, não consegui fazer. Presencial e online ao mesmo tempo. A gente sabe que o presencial a gente consegue fazer, mas o pessoal do online só tem como fazer o online. Exato, através do Meet, o chat. Group work é muito bom para discussão, writing a story circle, mas tem aqueles alunos que não gostam de trabalhar com grupos muito grandes, a gente tem que colocar como obrigatório. E às vezes tem aquele que se aproveita de estar no grupo e termina não participando. A gente tem que pensar isso aí direitinho para ver qual é a melhor forma. Voltando para aquele meu plano de aula, eu coloquei aqui aquele da imagem do triângulo. Professor com os alunos, porque eu vou pedir para eles, a professora vai estar falando para os alunos, tentem adivinhar qual é esses números e a minha vida. Os alunos vão estar respondendo de volta para mim.
Os alunos respondem, teacher, isso daí é a quantidade de animais que você tem, isso daí é, enfim, o número. Eles vão estar respondendo para a professora. E a outra atividade que eu fiz foi o quê? Um aluno fazer o desenho do triângulo e eles tentarem adivinhar. Então, é aluno, aluno. Então, foram todos esses daqui a interação que eu coloquei para essa atividade do warm-up. Depois eu fiz pair work. Trabalharam em duplas para fazer essas outras atividades, ok? Perguntas até agora, gente? Timing. Timing, a gente precisa saber quanto tempo mais ou menos vai levar para fazer aquela atividade, para eu saber se eu devo... Agora, a gente tá às 6 horas da noite, eu sei que eu tenho meia hora para eu concluir o que eu trouxe para vocês. Então, eu ainda tenho aí uns 20 slides para falar. Eu acho que eu vou ter que dar uma corridinha. Os slides não tem, vocês podem ver que não tem textos e mais textos, são coisas pequenas, eu sei que eu vou conseguir concluir. Mas se eu não tiver o timing na minha cabeça, eu não vou ter um good time management. Isso é importante a gente considerar. E a gente também tem que considerar o perfil da nossa turma. A gente sabe que vai ter aquele aluno que tem bastante dificuldade, que eu vou ter que dar mais atenção. E tem que ter, seria imagine, tá? Warm-up, leading, presentation, practice e production. Quanto tempo eu devo levar para cada parte? Vocês acham que, imagine um jogo super legal, tem um jogo maravilhoso para jogar com os meus alunos. Eu quero fazer ele de warm-up. Minha aula tem 50 minutos. Esse warm-up vai durar 30 minutos. Vocês acham que é um tempo ok, 30 minutos para fazer num warm-up? A gente tem que pensar o warm-up e o lead-in como atividades curtíssimas, no máximo 5 minutos, porque senão a gente não vai conseguir lidar com o presentation, o presenting, o practice e o production. O production é a parte mais importante da atividade, da tarefa ou da aula. Então, se a gente focar muito no... Eu sei que é um jogo, eu sei que os meus alunos vão adorar. Talvez eu deva trazer num momento que eu vou fazer só revisão do assunto, mas se for para dar aquela lição pela primeira vez, eu acredito que não seja a melhor ideia. Exatamente, tem que ser rápido. Então, aqui eu coloquei as atividades, o tempo do ladinho. 3 minutos, 5 minutos. E quanto menor a idade, vocês sabem que tem que ser mais atividades, né? A correção do homework, quanto tempo? Dependendo da faixa etária, eu acho interessante a gente colocar as respostas na tela, pedir para eles fazerem uma autocorreção, ou corrigir para o do colega. A gente faz assim, um círculo de passar o livro para o coleguinha, e ele vai corrigir para mim. E aí eu recebo meu livro de volta com os que estão marcados de errado, para depois eu visualizar. E eles estarem diretamente conectados à correção das atividades. Porque isso vai diminuir o tempo que eu vou passar ali, corrigindo de todo mundo. Vai causar autonomia para os alunos também, deles estarem diretamente ligados à correção da atividade deles. E tem troca, né? Então, se muito pequenininhos não serve não, a gente colocar a resposta, eles não vão ficar muito ligados nisso, mas se você puder fazer correção de grupo, assim, todo mundo junto, acho ideal. No híbrido pode ser oral? Pode. Se você conseguir projetar o livro ali também e pedir para todo mundo ir respondendo já as respostas, eu acho que já ajuda também na velocidade, porque a gente não pode passar muito tempo fazendo homework correction, infelizmente. Eu diria, no máximo, de 5 a 10 minutos. Tá? E, se você quiser considerar, você pode já achar que a homework é um warm-up, porque você já está utilizando o inglês em sala, você está revisando o conteúdo, e aí, se você for levar uma atividade que vai demorar muito mais tempo na correção de homework, você pode considerar aquilo como warm-up e já levar para o lead-in, não fazer um outro warm-up, certo? Questions?
Anticipated Problems Tá. and Solutions. Oi. Desculpa interromper. Não tem a ver com o assunto. A minha coordenadora que pediu para eu fazer essa pergunta, ela não pôde entrar na reunião de hoje porque ela dá aula até às 6h40, então ela está dando aula, na verdade só teve intervalozinho, ela me mandou uma pergunta para você. Se essas reuniões têm alguma reposição, tipo, existe outro dia dessa mesma reunião de hoje, ou, no caso, se ela precisou faltar hoje, existe uma tolerância de falta, tipo, quantos dias ela pode faltar, porque ela disse que toda segunda-feira esse horário dela é muito ruim, ela não tem como entrar, ela está dando aula. Esse único horário a gente vai ter na segunda-feira, hoje foi uma exceção, mas se vocês notarem o calendário, vai ser sempre toda terça-feira. Entendi. Esses encontros são 4 encontros online, e você só recebe certificado da participação online se você estiver online naquele momento. Porém, essa reunião vai ser gravada e a pessoa que faltou pode conferir o que foi dito, foi discutido aqui e aprender também. Ok, obrigada, Natália. Nada. Anticipated Problems and Solutions. Incrivelmente, esse aqui é o problema, é o item que trouxe mais dúvida, mais problema para todo mundo. Foi esse daqui de Anticipated Problems and Solutions. Professor precisa ter plano A, B, C, D, até o plano Z. Quando a gente vai planejar uma aula, a gente tem que pensar no que é que pode dar problema, porque aí a gente já está pronto para a solução. Então, imagine essa atividade aqui. Não, vamos fazer o brainstorming. Que tipo de problema você pode ter na sua sala de aula? Ninguém tem problema em sala de aula. A internet cair. Eita. É um dos exemplos que eu mais gosto. Assim, não que eu mais gosto, mas assim, eu queria ver como é que vocês sairiam nesse perrengue chique aí. Student with no material, no book in the classroom, aluno passa mal. Gente, e aí? Vocês têm a quem recorrer se um aluno passa mal? Students mood, eita, ninguém tá afim. Ou final de ano, final de semestre, ninguém aguenta mais ter aula. Vanessa tá com a mão levantada. Sim. Quando eles não entendem, quando você, when you mime, you dance, tudo, eita, paz de aluno também. E aí, como é que vocês lidam com esses problemas? No internet. Já aconteceu com vocês? Quem não caiu a internet no meio da aula? E aí, vocês arrancaram o cabelo? O que foi que aconteceu? Como vocês lidaram com isso? Alessandra. Na semana passada, nós ficamos a tarde inteira sem internet. E aí, você conseguiu dar aula? Aconteceu. A coordenadora que estava na casa dela, ela mandou alguns exercícios para os de casa fazerem. E eu, com metade da turma em sala de aula, comecei a brincar de stop, forca, in English com eles, que era a única coisa que a gente podia fazer sem internet, né? É usar os materiais que nós tínhamos ali. E não dava para dar o conteúdo do livro, porque o pessoal de casa ia ficar desconectados, né? Então, para não prejudicar o pessoal de casa, né? Isso, aí o conselho que nós recebemos da coordenação foi trabalhar alguma coisa ali de revisão, e era inclusive revisão de prova, né? Era dia de revisão, e aí a gente se virou nos 30, né? Tá vendo? Gessarella, não sei se estou falando correto, desculpa. She used her phone to route the internet. E conversou com eles. Mas imagine antes da pandemia, se fosse uma aula que todos os alunos estivessem ali e caísse a internet, vocês iriam ficar ali insistindo na internet ao invés de tentar dar o assunto de alguma outra forma? Né? Natália, insistir porque a gente perde tempo, né?
Alguém falou, desculpa. Foi Rosalie, desculpa. É porque, Diga. assim, nesse exato momento, quando eu falei anteriormente que eu estava tendo dificuldade de, né? Eu já entrei depois de ter começado, justamente isso, porque eu estava pelo notebook. E aí eu não estava conseguindo ligar o microfone, nem câmera, nem nada. E aí eu tentei falar, né? Mas não consegui. Aí o que eu fiz? Corri para o celular. Me conectei pelo celular primeiro, né? E aí, na calmaria, eu voltei para o notebook. Porque eu estava tendo esse problema, não sei se devido à internet, né? Ou se foi o notebook em si. Mas é assim, no início foi bem difícil, né? Para a gente conseguir se virar nos 30. Hoje eu posso dizer que a gente já está um pouquinho mais experiente, né? A gente já consegue criar situações ali com a queda da internet, né? A gente já consegue se desenrolar com uma facilidade maior, mas devido aos percalços que nós já tivemos de 1 ano e meio para cá, né? Verdade. E aí eu passei por esse agora, aqui nessa aula, né? Já fiquei meio que nervosa de não conseguir participar, mas estou aqui. Obrigada. Nada, obrigada pela participação. Exatamente. Então, a gente tem que pensar no planejamento. Se cair a minha internet, se eu tiver algum aluno online, ok, eu não vou poder dar continuidade com o assunto. Então, eu faço o quê? Eu jogo, ou pego alguma atividade de revisão, já deixo pronto. Se tem um aluno que chegou depois da aula ter começado, o que a gente faz? Normalmente eu peço para algum outro aluno explicar para ele o que é que aconteceu, para eu, professor, não tirar o foco ali do restante da turma. E acontece também, Natália, no caso, deu problema com o notebook, com o iPad, né? Como a gente tem grupos de WhatsApp agora, para facilitar essa comunicação, então eu já utilizo esse WhatsApp, né? No caso, o grupo da turma, para me desenrolando ali, enquanto a internet volta, enquanto o problema é resolvido. Então, é assim mesmo. Ultimamente, a gente tem se reinventado de todas as formas, a cada dia, né? A cada aula, a cada momento. É isso aí. Perfeito. Outro problema que a gente pode enfrentar, né? O aluno não entendeu alguma coisa. A gente vai para o Google, pega uma imagem do Google lá para explicar, ou a gente tenta, de última instância, utilizar português, né? Mas se você já desenhou, já mostrou imagem, já fez tudo, já deu o exemplo aí, já dançou, já cantou, e o aluno não entendeu, você vai para o último recurso, que é usar o português. Mas aí você tem que planejar isso, já aquele vocabulário que você acha que os alunos não vão entender. Então, por isso que é bom a gente pesquisar antes as imagens. Se você acabar a aula antes do tempo, o que é que você faz? É sempre bom planejar uma atividade a mais. Já tem o Kahoot, já tem Lyrics Training, já tem vários sites aí com atividades extras que você pode fazer. E isso é um problema, você acabar a aula antes do tempo ou você passar do tempo. Isso daí é time management. Então, isso daí a gente precisa pensar no problema e na solução. Um aluno fast finisher, que termina a atividade antes de todo mundo. E não somente isso, ele fica perreando, fica disturbing the lesson, que não fica quieto, porque ele já terminou e não quer que ninguém continue a fazer a atividade. Então, a gente sabe que tem esse aluno e você tem que planejar especialmente para aquele aluno fast finisher. Ter atividade extra na manga para colocar ele para fazer enquanto os outros ainda estão terminando aquela outra atividade. Então, aqui, what do I do now? Tem aqueles alunos. Tem alunos que, mesmo com nível de inglês, insistem em falar em português e inglês. Como lidar? Luciane, isso é uma boa pergunta, mas isso vai depender muito de como é praticado isso na sua sala e na política da escola. Eu gosto muito de utilizar Portuguese Pass. É um passe que eles vão receber a toda a aula de falar português, mas ele só tem 2 passes por aula. Se ele perder os 2 passes, você pode combinar com a turma que ele vai pagar uma prenda ou vai perder 0,1 na prova, ou ele não vai poder falar em português mais naquela aula se ele perder os 2 passes. E isso você faz um acordo com a sala.
Isso vai depender também da faixa etária deles. Isso daí é alguma coisa para se conversar, sabe? Não colocar isso goela abaixo, mas adolescente funciona muito. Aí eles ficam assim, mas teacher, eu não vou falar nada. Se não tiver a ver com a aula, não. Mas você pode perguntar, teacher, how do you say tanana in English? Você pode utilizar, certo? Aqui tá alguns anticipated problems and solutions que eu coloquei aqui. Vou agora para o board plan. Eu queria a ajuda de vocês para vocês me dizerem, é good or not so good esse exemplo aqui de board work? Esse board work aqui, tá show? Maravilha? Imagine, a ideia vai surgindo, o flow da aula vai surgindo, no final da aula tá esse board work aí. É de se assustar, né? Então, a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Esse board work é good or not so good? Isso daí, Excellent. ó, imagens, escrito espaçado, isso daí é muito bom. Esse daí agora. Good or not so good? Medium. It doesn't have any image or... And that's okay. Eu consideraria esse board work bom. Idealmente seria que tivesse imagens ou o que for, mas eu ainda considero bom. E esse? Veja, o professor foi bem criativo em desenhar. Desenhou, mas eu não entendo nada do que está acontecendo aí nesse quadro. It looks confusing. Exatamente, it looks confusing. Como saber mais sobre o Jamboard? Boa ideia, eu acho que a gente pode sugerir para o assessor pedagógico fazer algum workshop sobre o Jamboard, né, em outro momento. Então, você sempre tem que planejar, gente. Tenha na sua cabeça o que é que você vai achar de importante de colocar ali no quadro. Você pode fazer um slide para o que você acha que você vai colocar no quadro. Para você ter uma organização do que é que vai ficar ali e os alunos não se perderem, tá bom? Self-evaluation. Esse é um tópico muito importante, mas deixa eu ver aqui, Jaina. No caso dessa aluna, Jaina, é bem um assunto bem peculiar, né? Eu acho que você pode chamar para conversar com ela individualmente e dizer, olha, vamos tentar não traduzir tudo que a gente lê. No final da aula, você chega assim, me chama pertinho e eu vou e falo com você. Porque não somente ela está traduzindo, ela está fazendo com que os outros alunos fiquem traduzindo também, né? E essa não é a ideia. A gente não está querendo que os alunos virem tradutores, a gente quer que eles se comuniquem. Então, tentar desestimular um pouco essa ideia de tradução. Deu para entender a ideia geral do texto? Deu. Ok, pronto. Não precisa saber cada palavra, não. A gente não precisa entender cada uma dessas palavras. Mas vamos voltar aqui para o self-evaluation. É muito importante a gente entender, no final da aula, o que é que poderia melhorar para a próxima. Será que eu dei o meu melhor? Eu dei o meu melhor e ainda assim algumas coisas saíram do meu controle. Algo que eu poderia melhorar para a próxima. Então, é sempre bom a gente fazer essa reflexão. Às vezes, a gente dá aula no automático e termina passando despercebido, mas às vezes é bom a gente fazer essa pausa de autoavaliação. E as observações do assessor pedagógico de vocês faz com que isso se torne um pouco mais evidente na hora que você vai ter a sessão de feedback, por exemplo. Então, essas perguntas aqui, como é que está a minha velocidade? Os meus alunos entenderam o conteúdo? O que é que eles entenderam do conceito mais importante da aula? Eu usei meu tempo adequadamente? Que mudanças eu faria na minha próxima aula, de acordo com essa aula que eu dei agora? Os alunos estavam envolvidos?
Será que talvez eu não precise falar um pouco mais a língua deles para fazer com que eles prestem mais atenção ali na aula? Que atividades novas eu poderia fazer com eles? Todo o material que eu tirei aqui hoje, gente, foi desse livro aqui, o Essential Teacher Knowledge Book, de Jeremy Harmer. Muito livro, muito bom esse livro, se vocês quiserem dar uma pesquisada depois. O certificado, eu vou colocar aqui no chat também. Por favor, preencham esse feedback com o nome completo de vocês, o e-mail de vocês, porque eu vou gerar esse certificado e enviar para vocês. O certificado, esse formulário só fica disponível até amanhã às 6 horas da noite. Então, já façam isso agora, para não esquecer, não ficar sem certificado, que eu vou mandar para vocês amanhã, os certificados prontos. Nossa próxima reunião vai ser no dia 28 de setembro, nesse mesmo horário, 5 às 6h30. Esse dia da semana vai ser uma terça-feira e vai ser, de fato, agora sobre a prova do TKT, o Knowledge of Young Learners and Principles of Teaching English to Young Learners. O link da reunião vai ser esse mesmo link aqui, até... Esse link não abriu. Para mim, aqui abriu. Alguém mais com algum problema de abrir o link do certificado, gente? Sim, eu também não conseguia. Tá dando o quê? Aonde que eu posso encontrar esse link? Não consegui. O meu abriu de boa. Tenta clicar no outro link que eu mandei. No chat? É. Let me see. O meu abriu de boa. Eu abri pelo QR Code, funcionou normal. Numa aba nova. Vamos ver. Todo mundo tem que conseguir responder, Na senão... verdade, eu copiei o link e joguei na URL, aí deu certo, mas clicando direto realmente não vai, não. O meu também não foi. Deixa eu tentar aqui. Esse é o link direto que eu coloquei, que é o Forms, Office. Por aqui deu certo clicando. Quem conseguiu... Pode colocar o QR Code novamente, please, Natália? Sim. Pelo link eu não consegui. Não consegui. Talvez pelo QR Code eu consiga. Vou tentar. Esse link grande que eu mandei, o link maior, também não conseguiu? Não. Não vai. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Quem ainda não conseguiu, fiquem aqui. Que aí Eu também não conseguia. Será que é porque eu estou pelo telefone, pelo celular? Não, ele deveria ser. Para mim funcionou. Deu certo. Para Eu mim consegui funcionou pelo copiar e QR colar. Code no celular. Eu acho que eu consegui agora. Preencham para não ficar sem certificado.